Dificuldade em ter clareza do que fazer? Eu acho que antes de você ir para esse espaço, o que eu tenho que fazer, qual decisão tomar, você precisa dar uma olhada em como que tá o seu emocional, como que tá a sua mente, como que tá as sensações do seu corpo. Porque muitas vezes, né, quando a gente entra nesse espaço de confusão, a gente está muito em dúvida. A gente está muito também num modus operandi muito de escassez, de sobrevivência e com muito medo, especialmente o medo de errar e de dar tudo errado. Só que, basicamente, as coisas já estão dando errado quando você continua agindo, fazendo tudo igual e esperando um resultado diferente, porque não está dando um resultado diferente. Muitas pessoas acreditam, então, que você precisa anestesiar o emocional ao invés de lidar com o medo. E lidar com o medo não é deixar que ele cresça, mas muito mais cuidar amorosamente dele para você conseguir. Então, esse medo, ele vai tentar te proteger de um perigo. Só que acredito eu que nesse momento não tem ninguém com uma arma na sua cabeça, ou você não está numa situação em que você acabou de sofrer um acidente, está entre a vida e a morte, onde é um medo visceral que nós temos. Provavelmente, por mais que esteja desafiadora a situação, você não está correndo um risco de vida. Então, esse medo, ele está reagindo a experiências onde você sentiu medo no passado, que são alimentadas, então, pelas distorções que você tem sobre si mesma, das experiências de dor, daquilo que te falaram, que você era capaz, que você não era capaz, né? Tudo aquilo que talvez gerou uma sensação de medo à humilhação, medo ao julgamento, medo de errar. Só que, se você não lida com medo, ele vai te proteger e você vai continuar agindo igual e tendo os mesmos resultados. Então, você precisa fazer o quê? O que aumenta ainda mais a confusão e a falta de clareza e todas as dúvidas e toda a loucura mental que gera uma série de sensações, emoções, que vai reagir numa ação. Essa ação vai gerar um resultado e esse resultado ele vai reforçar esse caminho antigo neural de ausência de clareza, enfim, que te levaram até aqui, te trouxeram até aqui. Então, antes de mais nada, a gente precisa regular o nosso corpo para que ele entenda que ele não está em perigo real e que é possível, sim, então, criar novas sensações. Antes de pensar naquilo que você precisa fazer, ter clareza, tenha clareza de como você quer se sentir. Fica muito mais fácil. Então, o que você faz primeiro para regular o teu medo, regular o teu corpo? Move ele, respira, vocaliza, relaxa e coloca a sua atenção no presente, já ia esquecendo. Como que você pode fazer isso? Nos stories anteriores eu comentei, né, algumas dicas. Tá, então como fazer isso, né, rapidamente? Chacoalha teu corpo, treme ele. Isso ajuda demais. Presta atenção na sua respiração, porque a batida do seu coração e a sua respiração vão te falar exatamente sobre esse medo. Então, provavelmente, você tem altos níveis de estresse e ansiedade, é super agitado e tá parando de respirar. Então, traz contato com a sua respiração. Inala 4, sustenta 4 segundos, o ar dentro, exala suavemente por 4 segundos e faz isso por alguns minutos. Abraça teu corpo. Vai dando pequenas batidinhas no seu ombro alternadamente. Isso ajuda pra caramba. Mas só funciona se você acreditar que funciona. Porque senão você vai falar, isso é besteira, e nem tentar. Mas isso é a forma como o seu corpo tem pra se autorregular. É que nem os animais. A gente também tem um cérebro reptiliano, que é extremamente sensorial. Então, se você agora já tá muito mais relaxada, tô nesse espaço, tá um pouquinho mais seguro, a gente precisa construir um novo caminho neural. E esse novo caminho neural, ele precisa ser uma possibilidade diferente do que é atual, porque se você tá sentindo essa confusão, tá percebendo essa confusão, você tá falando, vai tá tudo errado, você é burra, tá vendo? Mais uma vez, patati patatá, vai acontecer. Você tá super ansiosa e com medo, tá gerando uma série de sensações. Então, se você já conhece esse caminho, como é que seria ter clareza? Como que você pensa quando você tem clareza? Que emoções despertam aí? Provavelmente muito mais confiança, muito mais segurança, provavelmente também muito mais amorosidade. Uma sensação de relaxamento. Como que você pensa sobre si mesma e sobre essa situação? Então, como que seria? Como eu pensaria? Como eu penso, eu sinto quando eu tenho clareza sobre essa situação. E daí você parte para experimentação. Porque a maior parte da ausência de clareza e confusão é que você está morrendo de medo de dar errado. Só que você também esquece o seguinte, que não tem como só acertar na vida, não. A gente precisa experimentar, inclusive, os erros, as portas na cara. E esses desafios, eles vão ensinar a gente
aquilo que funciona, aquilo que vão ensinar a gente desenvolver habilidades, capacidades que a gente desconhecia para encontrar nosso próprio caminho. Porque a ausência de clareza fala muito mais sobre o medo do julgamento, ou então assumir uma distorção, ou um caminho que não é nosso, uma profunda desconexão com nós mesmos. Então a gente precisa experimentar de um lugar muito mais de segurança e não de medo,